Hoje sobre um tema bem polêmico, que é sobre o aborto. Não tem, abre a tua Bíblia comigo, Isaías 5:20 como introdução, debater, porque eu duvido que você vai gravar a cabeça quando eu falar comigo. Isaías 20, Isaías 5:20. Vamos ver aqui algumas passagens. Diz assim, Isaías 5:20 fala assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem ao mal. Quem faz da escuridão a luz, e da luz a escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, imprudente diante de si mesmo. Vamos repetir? Ai dos que amam o mal e ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal. Quem fazem a escuridão de luz, e da luz a escuridão, e faz do amargo doce e doce do amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então, Isaías, o Senhor está falando, ai daquele que adoçar o pecado, ai daquele que dizer que algo que Deus condena algo, e esta pessoa, mesmo a conhecedora da palavra, diz que não tem problema. Não tem problema, é só uma pessoa querendo, como diz o ditado lá fora, tapar o sol com a peneira. Então, nós vamos falar hoje sobre o aborto. Por que sobre o aborto? Eu acho interessante como algumas igrejas não se manifestam, né? Eu não vi nenhuma denominação fazer campanha, colocar como pauta esse assunto. A igreja está calada. Aí quando você vê como aconteceu agora em Florianópolis, se eu não me engano, não sei se foi em Florianópolis, o camarada foi Florianópolis, né? Eu falei para vocês, os dias são breves, irmãos. Se Deus não sacudir a árvore, a gente vai ficar conivente com o pecado. Aí Deus vai sacudir a árvore. Vai chegar a perseguição da igreja, com certeza. Eu não digo assim, perseguição de ser preso. Vai chegar um momento que a gente não poder se reunir mais. E se reunir tem que ser fechado, igual um clube. Mas falar nossa fé lá fora vai ser difícil, né? Para alguns não vai fazer diferença, porque já está assim, né? Eles não se manifestam lá fora, então para a sociedade é só clube, não é igreja. Não tem obra social, não tem nada. O dinheiro é usado para eles próprios, então. Mas quando a gente fala nesse assunto, nós falamos do aborto. O aborto é um assassinato. Por que um assassinato? Porque até a quarta semana, segundo estão querendo aprovar, até na quarta semana de gestação, fazer um aborto. Até a quarta gestação, né, você pode dar um link no YouTube, e tem vídeos lá da criança sendo formada. Você vai ver que na quarta semana a criança já tem até cabelo. E eles querem abortar, estão brigando aí para abortar. E o problema é que isso traz uma consequência terrível para quem aborta e também para quem é conivente. Tipo, a minha filha abortou, eu sou conivente, a maldição vai para mim. A minha vizinha abortou e eu fui conivente, a maldição vai para mim. O sangue daquele inocente respinga aos quatro cantos, não tem para onde correr. Então, mas o que a Bíblia diz, fala sobre o aborto? É isso que a gente vai falar aqui um pouquinho.
Então, por isso que eu falei para você trazer tua Bíblia, teu papel, porque é muito versículo e eu preciso passar isso para você, para um dia quando você for debater com um abortista, porque tem um monte de crente abortista, né? Um crente que se diz evangélico, um pastor que se diz cristão, apoiar o aborto é um assassino. Eu não deveria nem estar no culto. E depois eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala desses pastores. A Bíblia também condena. Então toda aquela pessoa que fez um aborto ou que é a favor de um aborto, essa pessoa ela está destinada ao inferno, porque ela é assassino, e assassinos não herdarão o reino do céu. Então o que a palavra diz? Nós como cristãos, nós temos como a nossa maneira da fé a palavra. Quem rige a minha vida como cristão tem que ser pautada na palavra. Se a palavra que eu disse que eu não posso fazer, eu não faço. Aquilo que a palavra diz que eu posso fazer, aquilo eu faço. Mas por quê? Porque está na palavra. Então, a partir do momento que eu não acredito naquilo que está na palavra, eu estou perdendo tempo na igreja e eu estou perdendo tempo dizendo, mentindo para as pessoas que eu sou cristão, porque a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, ou seja, a forma de pensar, a tua forma de falar teria que ser igual a Cristo, e com certeza Cristo jamais deixaria alguém abortar um filho, cometer um assassinato. Então, a palavra ela tem aqui alguns versículos que dizem que a vida ela não acontece depois de 8 meses. Você vai ver, vamos ler aqui, que a vida ela começa quando o espermatozoide ele fecunda. Quando ele fecundou, ali Deus já mandou a alma de uma pessoa para aquele ambiente ali, e ali vai se desenvolver. O útero da mulher é o único portal a qual uma alma, um espírito pode fazer morada no corpo. Então a mulher ela devia ser privilegiada por dar à luz a uma vida, gerar uma vida. Mas graças à agenda progressista e militante aí que tomou conta da nossa educação, tomou conta da faculdade, que estão gerando profissionais aí, né? Você olha um professor, você não sabe se é um mendigo ou se é um morador de rua, porque o professor hoje não tem cara de professor. O cara se veste todo rasgado, usa droga e está lá ensinando o meu teu filho. Dá até medo da gente enviar o filho para lá e o filho sair lá pior que estava. Quantas moças, quantos moços que vão para a faculdade, irmão? De cada 10 evangélicos que vão para a faculdade, 8 se desviam. Para você ter uma ideia. Mas por quê? Porque a igreja onde ela cresceu tinha entretenimento, mas não tinha raiz. E o problema não está nem na igreja, o problema está nos pais em casa, porque tem muitos pais que são crentes na igreja, só abrem a Bíblia na igreja, só dobram o joelho para orar na igreja, mas em casa não ora. E o filho não vai ter exemplo do pai por aquilo que o pai diz, mas é pelo aquilo que ele vê o pai fazendo. Tá? Mas aí, pastor, quer dizer então que se eu ensinar meu filho tudo certinho, tudo vai se desviar? Não, não quer dizer, porque se você vê o pai de Sansão e a mãe de Sansão, criou Sansão na risca, ensinou todos os sacrifícios, ensinou todas as diretrizes do Senhor. Sansão viu os milagres. E o que aconteceu com Sansão quando pegou a adolescência? Se perdeu. Culpa do pai? Não, o pai ensinou o caminho, mas o coração dele estava voltado para o pecado. Então, é difícil, é difícil. Então, a primeira passagem está em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 vai dizer assim, ó: antes que fosse formado no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu você
separei, eu designei profeta às nações. Ou seja, quando uma mãe, quando uma moça adota uma criança, ela não está simplesmente jogando um pedaço de carne fora, dizendo que não pertence ao corpo dela. Ela está jogando fora o profeta que Deus ia levantar para ganhar nações. Porque dentro daquele ventre não é apenas uma criança, mas está sendo um homem e uma mulher escolhido por Deus, talvez para marcar uma geração. E essa mulher, por causa de pessoas, ou ela mesma querendo curtir sua vida, mata um profeta que talvez mudaria a história. Einstein, um grande, que a gente conhece aí, um cientista, ele escapou de ser abortado. A mãe dele queria abortar ele, mas ele não, mas ela na última hora voltou atrás. O cara, Steve Jobs, o cara que fez a Apple, a mãe dele também queria abortar ele. Se ele fosse abortado, nós não conheceríamos hoje, nós não teríamos a metade da ciência que nós tínhamos, porque o Einstein tinha sido abortado. A nossa inteligência, a nossa ciência se retorna. Você não ia ter os computadores, não ia ter a Apple, porque o cara foi abortado. Vários outros que a mãe quis abortar, só que na última hora não foi abortado. E são grandes homens aí que marcaram o nosso século. Salmos 22, 10. Eu vou apresentar 4 capítulos em Salmos. Diz assim: desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és meu Deus. Ou seja, pedaço de carne, reconhece alguma coisa? Não, só reconhece alguma coisa aquilo que tem vida. Quem tem vida, reconhece. Quem não tem vida, não vive, vegeta. Então, Salmo 22:10 está dizendo: desde que eu nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és meu Deus. Ele está dizendo que antes de ser nascido, antes de vir ao mundo, antes de ser gerado, ele já adorava a Deus. E ainda em Salmo 71, verso 6, Salmo 71, verso 6, olha que tremendo. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas de minha mãe eu sempre te louvarei. Mas o versículo bíblico dizendo que enquanto ainda estava no ventre, ainda estava sendo formado, já louvava ao Senhor. Salmo 139, lá na frente agora. Salmo 139, 13, 14. E já fica por aí, porque o próximo também é 139, mas a gente só vai dar continuidade no verso. 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Mais uma passagem que diz: eu te louvo porque me fizeste especial. Aquilo que talvez o ser humano, aquela mãe, ela rejeitou, mas para Deus é especial, porque nada acontece na terra sem a vontade de Deus, até uma fatalidade. Deus tem seus meios para trazer vida, para trazer nós no mundo. Ainda no Salmo 139, agora o verso 15 e 16, um pouquinho abaixo, diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu em secreto fui
formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha que tremendo, irmão. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Tremenda essa passagem, né? Olha que interessante. A tradução, embrião. Há mais de 2000 anos atrás não existia, como é que fala o nome aí? Ultrassom. Eles não sabiam o tamanho do neném, mas eu já sabia o nome, embrião. Olha que tremendo. Os meus ossos estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Ou seja, o salmista está dizendo: olha, eu nem tinha ossos, mas eu já tinha sido formado. E uma vez sendo formado, ele já tinha vida. Então a vida não começa na segunda semana, a vida não começa na terceira semana, não. A vida começa quando o óvulo é fecundado. Ali começa. Eu não sei se você já assistiu. Tem. Depois se eu achar, eu vou jogar lá no grupo para vocês assistirem. O que acontece com o óvulo quando ele é fecundado? Alguém viu esse vídeo já? Quando o esperma ele entra no óvulo, acende uma luz no útero da mulher. Ele acende. Naquele momento, Deus está dizendo para o corpo: ó, a vida está sendo gerada. Parece que está sendo uma lanterna. Meu, é tremenda a filmagem. Tremendo. Acende, dá uma luz, como se fosse um choque elétrico. Ou seja, naquele momento ali, a vida chega na mãe. Deus é tremendo, irmão. Olha o detalhe das coisas, olha a riqueza. É tremendo. Jó 31:15 diz assim: aquele que me fez do ventre materno, não os fez também? Não foi ele quem nos formou, a mim e a eles, no interior das nossas mãos? O Senhor, a vontade é de Deus. E o último, Eclesiastes 11:5. O último para provar para você, né, pela Bíblia, que a vida não gera depois de 6 meses, depois de 7 meses, não. A vida gera quando ele começa a ser entristecido, ser feito já dentro, quando ele ainda não tem, quando ele só tem um toquinho nos braços, quando ele ainda não tem olho, já tem vida, o coração já está batendo. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como a vida entra no corpo de uma criança, enquanto ainda está sendo formada no ventre da mãe, também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O escritor está dizendo aqui: olha, a vida é complexa. Então, se você não consegue entender como a vida é formada dentro do ventre, ainda em formação, como é que você está querendo entender Deus? Deus é complexo. Por isso que tem uma palavra que eu sempre digo: Deus não se entende, Deus se obedece. Por quê? Porque Deus, tudo tem propósito, tudo Ele tem um plano. Até as coisas ruins que acontecem comigo e com você, debaixo das mãos de Deus, tem propósito. Deus vai usar as coisas ruins para nos moldar, para nos testar, para ver como a gente está. Só que as pessoas hoje vivemos os últimos dias da igreja na terra. O mundo está se transformando em Sodoma e Gomorra. Cada um quer mandar em si, quer fazer em toda como quer andar na fornicação. A Bíblia diz que os fornicadores, que é sexo sem ser casado, não vão para o céu. Os bebedores, os que
Maria, palavra torpe, aquela pessoa que vive com palavrão na boca. As pessoas hoje dizem que querem adorar a Deus, mas elas não conseguem entregar a sua vida para Deus. Elas querem fazer na força do braço. Ou seja, até aqui Deus cuida, mas daqui para cá Deus deixa comigo. Meu corpo, minhas regras. Então, infelizmente, essa é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração fraca, uma geração que prega um Deus que eles mesmos não conhecem. E se eles conhecessem, eles iam ter temor, porque antes de amor, Deus é justiça. Aleluia. Uma das provas que a criança, ela já tem vida no ventre, está em Lucas 1:44. Abre lá. Lucas 1:44, lá no Novo Testamento. Lucas 1:44 diz assim, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Ou seja, quando Maria, que tinha acabado de receber a profecia que ia receber o filho, que ia receber a Cristo, a Bíblia diz que ela pega, naquele momento que ela já tem a visita ali do anjo, é o momento que o Espírito Santo toma conta de Maria. E a Bíblia vai dizer que Maria agora vai lá para a casa da Isabel, a sua prima, que já está no 6º mês. Detalhe, Isabel está no 6º mês. Maria tinha acabado de receber a profecia, tinha acabado de conceber a criança no ventre. Quando ela chega para abraçar Isabel, isso aqui são palavras dela: eu senti a criança saltar no ventre. Olha que tremendo. Ou seja, duas crianças já reconheciam o Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito de Deus é que testifica sobre o outro. Quantas pessoas já você olhou não pela aparência, mas pela forma de falar? E quando você chega para a pessoa, você diz, você é crente, né? Como é que você sabe? É que você é diferente. Ou seja, o Espírito de Deus que está em você testifica com aquela pessoa que você viu. Agora, por que eu não devo abortar? Porque não é um pedaço da carne, como eu disse. Deus condena, é assassinato. Então, eu vou passar aqui o que o Senhor fala. Primeiro, Êxodo 20, verso 13. Não matarás. É um dos 10 mandamentos. Se a Bíblia diz que eu não posso matar, porque eu não vou abortar? Eu vou estar matando. Estou sendo um assassino. Êxodo 20, verso 13. Não tem como ser um cristão sem que sua regra de fé e a sua maneira de viver seja pautada na palavra do Senhor. Só quem não conhece a sua palavra vive uma fé morna, sem conhecer a Deus e as suas vontades. São esses que não entendem o significado do valor de uma vida. Nós cristãos não devemos aceitar o aborto. Por que eu não devo aceitar? Primeiro, porque é pecado. Você está matando uma vida. Segundo, a palavra de Deus diz que filho é herança. Não é problema, não é tropeço, é herança. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, uma criança gerada no ventre é uma herança. Não importa de forma que ela veio, mas é um presente de Deus para você. Aquilo talvez que o mundo diga que é inconsequência, aquilo talvez que seja fruto de um estupro, de uma violação. Como eu disse, até nas coisas ruins, Deus tem propósito para aqueles a quem Ele ama. Aleluia. Então
primeiro, que é pecado. Segundo, porque é herança. Terceiro, há uma condenação para aqueles que praticam aborto. Aqui é o que pega. Abre comigo Gênesis 4:8. Há uma maldição para aqueles que cometem o derramamento de sangue. Quando você aborta, você está derramando sangue. Eu não sei se você já assistiu um aborto, mas também tem na internet para você assistir. Entra no YouTube lá, você vai ver. Entra uma garra, né, ou um tubo de sucção, a criança, ela tenta se livrar do tubo, e aquilo lá vai arrancando ela viva em pedaços. Então, está aqui em Gênesis 4:8, a maldição. Diz assim, ó: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou guardador, ou sou, tutor do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Ou seja, a pessoa que faz a prática do aborto, ela se torna maldita. Essas pessoas que abortam, a mãe que abortou, quando chegar diante do trono, antes dela ir para o inferno, se ela não se arrepender, porque todos nós, irmão, seja gentil ou cristão, a Bíblia diz que quando estiver diante do trono, quando a pessoa morre aqui, ninguém está dormindo, irmão. Esquece esse negócio, a minha avó já dorme no Senhor, o meu pai já dorme no Senhor. Não existe ninguém dormindo. A palavra, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:13, quando ele diz assim, aos que dormem, não percam a esperança aos que dormem, porque primeiro os que dormem em Cristo, os que morrerem em Cristo, será o resultado primeiro. Quando Paulo fala aos que dormem, ele está usando o eufemismo. O que é o eufemismo? O povo lá estava sentimental, estava triste, então é uma forma bonita de chamar aquele que morreu. Quando uma pessoa morre, você não chega para um parente e diz assim, o teu pai chutou as canelas. Você não fala assim, a tua mãe bateu as botas. Não. A gente chega com um jeitinho, felizmente, fica calmo, mas o teu pai faleceu. Ele fala até bonito, faleceu. Você não fala morreu, porque você sabe que vai dar um choque naquela pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, não perca esperança quando os que dormem, está usando o eufemismo. Ninguém está dormindo, irmão. Se você morreu hoje, por que eu digo isso para você? Lê agora comigo aí João 3,16, o versículo bíblico, o versículo de ouro da igreja evangélica. João 3,16, bem conhecido. Nós vamos ler até o 18, porque a gente gosta de ler só o 3,16, mas ninguém tem a continuação do 3,16. 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, todo aquele que receber a Cristo será salvo. 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito, do Filho de Deus. Querido, não vai ter julgamento no céu. Julgamento é agora. Quem não aceita Jesus e morre sem Jesus hoje, agora, é inferno. Acabou. Fabiano, no dia do arrebatamento, no dia do arrebatamento,
por frase de carro, falou por música na internet, mas ela não quis saber. Se ela morrer hoje, ela vai acordar no inferno. Por quê? Porque não tem julgamento lá. Ela já está condenada. Ela não crê. Já está condenada. Já foi. Só que a Bíblia diz que quando morre uma pessoa, antes dela ir direto para o inferno ou ir direto para o céu, ela passa pelo trono. Aí quando ela chega no trono, Jesus se apresenta para ela. Ela fala: eu não acreditava em ti, achava que era banana de pastor. Pois é. Mas infelizmente, apartai-vos de mim, vós que amam e praticam a mentira e a iniquidade. Então não tem julgamento. Então quando essa pessoa morrer de um infarto, morrer de um acidente, não importa a morte dela. Quando uma mãe que abortou, escondido da família, só que ela não se arrependeu de tal feito, ela é uma assassina, ela vai morrer antes de ir para o inferno. Ela vai levantar a mão: Senhor, me perdoa. Fala assim: não, você é assassina, porque essa frase que nós lemos em Gênesis vai sair da boca do Senhor. A voz do sangue do filho que você matou clama desde a terra. Toda vez que alguém que aborta for procurar a igreja, aceitou Jesus agora, mas eu abortei no passado, a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, as coisas velhas se passaram. Será? Não é assim, porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio pela sua morte na cruz, nós somos sarados. Está todo mundo sarado de enfermidade aqui? Tem gente que teve essa coisa. Já está curado do braço aí? Mas na cruz foi sarado, por que tu está com o braço quebrado ainda? Na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, então ninguém mais peca. Não, você continua pecando. Na cruz ele levou todas as nossas enfermidades, quer dizer que ninguém fica doente. Vai no hospital, está todo mundo, ninguém está doente não. Tem pouco crente internado à beira da morte agora. Mas por quê? Porque é uma maldição sobre a vida dessa pessoa. Que maldição? Ou ela é hereditária, e eu preciso confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que oculta, este não prosperará. Então quando essa pessoa, ela aceitou Jesus, mas ela não voltou para fora, ela não se arrependeu pelo pecado que ela fez, ela deixou em oculto pela vergonha, ela não falou. Naquele dia, diante do trono, essa vai ser a palavra. Mas Senhor, em teu nome eu preguei demônios por sempre. Ela pode viver 50 anos dentro da igreja, irmão, mas se ela não confessar, ela não voltar para fora, aquele pecado escondido. Porque a Bíblia diz que eu tenho que falar o nome do pecado, confessar uns aos outros, diz Tiago. Aquele que é doente quer a cura. E se há em vosso pecado, confessar isso uns aos outros. Nós precisamos falar. Mas o que a igreja evangélica Coca-Cola está dizendo agora? Irmão, teu pecado é tu e Deus. Não, querido, você tem que botar para fora, você tem que confessar. É por isso que no retiro a gente te dá a ficha e você vomita o pecado para fora, para você ser liberto de uma vez por todas. Então quando essa mulher, quando essa mãe morrer, ela vai estar de cara com Cristo e dizendo: olha, o sangue do filho que tu matou está clamando desde o ventre. Esse é o primeiro, é a eternidade. E o problema dela vai ser ruim, porque tem consequência ainda. Tem mais consequência. Gênesis 9, 5, 6. Se você quiser acompanhar, Gênesis 9, 5 a 6. Vida é importante, irmão, não só do ser humano, mas também do animal. Você sabia que tem gente que vai prestar conta até pelo cachorro que ele matou porque não via mais? Você vai ver agora. Olha aqui. A todo aquele
pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque é a imagem de Deus foi o homem criado. Deus vai pedir conta de quem faz aborto, vai pagar um preço caro, e a vida dessa pessoa vai ser terrível, porque se você continuar lendo Gênesis, do 13, do 12, vai dizer assim, ó, Gênesis 4, nós vemos do 8 ao 12, aí o 12 vai dizer assim, ó, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, tudo que você quiser fazer na terra não vai dar certo. Tudo que tu tocar a mão não vai para frente. Tudo que tu fizer vai dar errado. Teu casamento vai ser um inferno. Tu vai passar por 30 parceiros, 30 maridos, não vai dar certo. Não vai parar a empresa. Tudo que você tocar vai dar errado. E se um dia você casar com alguém muito rico, você vai ter tudo, mas vai ser uma pessoa depressiva, porque você não vai ter paz. Por quê? Porque o sangue do inocente que você matou clama Deus a terra. Terrível, irmão. O aborto tem consequência espiritual terrível. Jeremias 2, 34, 35 diz assim: nas suas roupas encontrou-se o sangue dos pobres inocentes, que não foram flagrados arrumando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei a sentença contra você, porque você disse que não pecou. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, pecado, ninguém está sabendo do que eu fiz, mas a minha roupa está suja de sangue. E você diz: Deus não está irado comigo, porque eu não fiz mal para ninguém, é algo só meu. Eu não te tenho por inocente, mas eu passarei a sentença contra você, porque você disse que não pecou. Olha aí. Porque o que acontece, irmão? A gente diz assim, ó, a gente aprendeu errado aqui, irmão. Faz 30 anos que a igreja está ensinando errado. Esse evangelho da prosperidade que entrou aí está acabando com as igrejas. Quantos ministérios grandes eram uma bênção, hoje não são mais. Tem que fazer entendimento, senão o povo não fica mais. Um povo ruim, um povo frio, que não ama o próximo. Então nós aprendemos o quê? Que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Como não? Leva sim, você precisa confessar. Se Deus não levasse em conta o nosso tempo de ignorância, você não precisava te confessar. Então, se eu preciso confessar, me arrepender, Ele leva sim. E o que acontece hoje? As pessoas vêm, muitos lugares não perguntam mais: quer aceitar Jesus? Quer ser crente? Quer ser evangélico? Aí o cara aceita a placa da igreja, mas não aceita Jesus, não confessa com a boca, batiza o cara de qualquer jeito. O cara não tem raiz, a pessoa não tem raiz, não é firmada, e quando ela leva o primeiro não, ela desanima e vai com o porque não tem raiz, não tem propriedade na palavra, não tem. Jeremias 7,6 diz assim, ó: se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andarem após outros deuses para o vosso próprio mal. Está dizendo aqui, cara, eu vou te amaldiçoar se tu oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, e nem derramar nem derramar o sangue inocente nesse lugar, e nem andar com os outros deuses para o vosso próprio mal. Não faça esse tipo de coisa, porque você vai se dar mal. E no Novo Testamento, Mateus 5:21, o próprio Jesus disse, Mateus 5:21: ouviste o que foi falado, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Que
Queridos, nós não podemos aceitar o aborto é assassinato. A pessoa matou um inocente no ventre, derramou sangue. Porque se não fosse nada, quando abortava, não era para sair nada. Mas sai pedaço de carne, sai o corpo da criança, sai sangue. Sangue inocente. Existe uma sentença também para aqueles que são convenientes. Deixa eu dar um exemplo para você, olha só que interessante. Grava isso aqui, porque isso aqui é interessante, porque um dia alguém que estiver do teu lado falar que vai abortar e tu ficar quieto, vai sobrar para ti. Até se tu encontrar essa pessoa no ônibus, tu nunca conheceu ela, mas ela tocou um assunto, eu estou indo abortar. Tu ficou quieto, sangue na tua mão. Êxodo 23:7, abre lá. Êxodo 23, verso 7. Êxodo 23, verso 7. Diz assim: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte do inocente, nem o justo, porque não absolverei o culpado. Irmão, nós não podemos ser compactar. Você fala, você vai se apontar, pai, mas sabe que você é uma assassina? Ah, mas eu não vou ofender ela. Cara, você está do lado da pessoa que vai matar um ser humano, uma criança. Essa pessoa nem respeito merece. Tem que ser ofendida. Fala, tu é uma assassina. Vai dar ruim para você, a tua vida vai ser amaldiçoada, tudo que tu tocar não vai para frente. E se um dia tu prosperar, porque o diabo também dá, tu vai ter um vazio dentro de você, tu vai tomar remédio para ansiedade, vai viver depressiva, a tua vida vai ser um caos. Rica por fora, mas vazia por dentro. E o que a Bíblia diz de um pastor? Nós vemos aí pastores e um progressista, né? Um camarada que era um homem de Deus cantando uma música: Deus cuida de mim, as forças de tuas asas, Deus cuida de mim. Fez muito sucesso. Hoje o cara é a favor do aborto, é a favor da homossexualidade, faz festas arredadas com vinho, cerveja. E pasmo, a igreja do cara é enorme. O cara canta música do engenho urbano no culto e passa nas lives, e o mundo diz: essa igreja é inclusiva. Nós temos que ser uma igreja inclusiva. Me mostra na Bíblia Jesus sendo inclusivo. Deus vem para todos, mas Deus não vem para tudo. Nós temos que incluir, não, querido. Até para mim, para você, Deus não foi incluso. Deus não incluiu você. Não renuncia ao teu pecado para ver se tu vai para o céu. Não renuncia às tuas vontades para ver se tu vai para o céu. Não para de fazer aquilo que Deus quer que você não pare, que quer que você pare de fazer para ver se tu vai para o céu. O céu é incluso? Nunca foi. Jesus disse: quer me seguir? Renuncia a ti primeiro. Tome a tua cruz e depois siga-me. O céu nunca foi incluso. Por que a igreja quer ser inclusa? Não existe isso, irmão. Não tem isso. Isso é fantasia. Agora tem a igreja libesteriana. Não tem problema as igrejas serem inclusas na terra. É clube, porque elas não serão inclusas no céu. É bíblico. É a palavra de Deus que diz. Aqueles que cometem iniquidade, os sodomitas, eles não darão o reino do céu. Então eles podem viver do jeito que eles quiserem, eles podem querer aceitar a Jesus com o coração que eles querem, mas no outro dia estão lá fazendo aborto. Estava vendo esse dia um debate com duas cristãs, uma feminista e outra conservadora. Cristã feminista, irmão,
feminismo é contra a família, a Bíblia é a favor da família. Se o feminismo detesta o homem e não quer que o homem e a mulher andem juntos, quer que a mulher seja independente, ao contrário do que a Bíblia diz. A mulher quer tomar o papel do homem na sociedade. E a mulher falou assim: eu sou evangélica, meu pai é pastor. Olha que coisa terrível. Eu sou evangélica, meu pai é pastor, e nós todo mês damos ajuda gratuita, tiramos dinheiro do bolso para as mulheres que querem fazer aborto, porque nós temos que olhar pela vida delas. Ou seja, é uma assassina. Pastores sanguinários que usam dinheiro até de uma igreja para fazer aborto, irmão. Olha que chegou o ponto que chegou a situação. Olha o que diz a Bíblia, Zacarias capítulo 11, 17. Zacarias 11, 17 diz assim: ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Ou seja, que ele perca a sua autoridade e a visão do céu. É imprestável, porque ele abandonou a ovelha. Em vez de ele falar para a ovelha: cara, vamos gerar essa vida, vamos cuidar de vida, ele está abandonando. Porque assim como a mãe é a ovelha dele, a criança que está na ovelha, ele também é a ovelha dele, ele abandonou, ele matou. É fim dos tempos, irmãos. E te prepara, porque as coisas vão apertar. Te prepara. Pastor, mas se for vítima de um estupro e eu não desejo a criança, Lucas 6,36. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 6,36. Jesus dizendo: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sede misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, querido, não mate, tenha misericórdia dessa criança, mesmo que seja fruto de um estupro, seja que seja algo indesejável, mas seja misericordioso com essa vida. E quando chegar no hospital, diz: olha, não quero. Lá no hospital mesmo, eles já dão um filho para a criança já vai para um lar para ser adotada. Quantos casais que não têm filho, estão na fila por um filho e não conseguem engravidar? E as pessoas, em vez de gerar vida, quer matar, porque quer viver uma vida de promiscuidade, libertinagem. Êxodo capítulo 20, verso 5 vai dizer: não te curvarás a elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor Deus, que sou zeloso e visito a iniquidade, a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, a pessoa voltou, mas futuramente ela vai amadurecer, e um dia, quem sabe, ela casa. E quando ela casar, ela vai arrumar um problema muito grande, porque o ventre dela, que era para gerar vida, agora é um sepulcro caiado. Ela vai ter problema de volta para poder engravidar, vai ter que fazer tratamento. E certamente essa criança, quando vir ao mundo, ela já vem amaldiçoada. Alguma enfermidade vem na vida dela. E até a quarta geração alguém morre. Até a quarta geração alguém vai morrer. Todo primogênito, quando tem derramamento de sangue na família, o primeiro morre. E de morte besta. O camarada foi subir, trocar uma lâmpada, caiu, quebrou o pescoço. Mas o camarada tinha 40 anos, aí vai ver o primeiro filho da família, primogênito, vai ver na geração da família, a bisavó abortou, tinha aborto. É por isso que Deus nunca vai colocar algo em você, uma maldição em nós, que nós não venhamos conseguir quebrar através do arrependimento em nome de Jesus. Tem escada. A pessoa voltou. Talvez a criança futuramente nasça bem, só
Só que no decorrer da vida, ela vai ter um câncer. E esse câncer provavelmente ou vai ser no ovário, ou vai ser no genital masculino, porque para não gerar, porque é só até a quarta geração. Depois, ó, acabou. E a gente atende pessoas assim. Tem um testemunho da pastora Ana Teresa, que chegou uma mulher e disse assim: pastora, eu vou me desviar. Por quê? Pastora, eu sou crente desde os 22 anos, eu só tenho um filho, e esse meu filho vai casar em abril. Só que meu filho começou a ter dor no testículo, e quando meu filho foi fazer o exame e descobriu que ele está com um tumor do tamanho de uma laranja no testículo, e o médico disse: olha, vamos tentar tirar, mas nós já vamos avisar você, ele não vai poder gerar filhos. E ela disse: pastora, eu não aceito, Deus não me ama, eu sigo a Deus há mais de 20 anos, o meu filho, ele é líder dos jovens, orou pela menina, vão casar em abril, e no dia da lua de mel ele não vai poder ser homem para ela. Pastor, que Deus é esse? Ela falou assim: vamos orar. E quando a pastora abraçou ela, o Espírito Santo fez uma pergunta para ela do aborto. Ela olhou assim nos olhos daquela mulher e disse: você já abortou? Não, eu nunca abortei, sou crente, mulher de Deus. Galera, o Espírito Santo está me dizendo que você abortou. E aquela mulher se brava com a pastora e foi embora. Quando era de noite, perto das 22 horas, ela começou a mandar mensagem para a pastora, a pessoa atendeu, ela falou: ó, pastor, eu tenho que confessar algo para a senhora. Quando eu tinha 17 anos, eu era doida, não tinha cabeça, e eu saía com vários rapazes, e eu abortei várias vezes, porque eu era nova. Só que eu aceitei Jesus, pastora, como é que isso acontece? Aí ela falou: é porque você escondeu esse pecado. Quando eu toquei no assunto, você ficou apreensiva e brava, porque você queria passar uma imagem de boa mulher, de boa família, e você escondeu da sua família inteira. É uma maldição. Você precisa confessar para a gente desligar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. E ela assim: tá bom então, pastora, eu quero confessar. Aí a pastora disse: eu não posso fazer com você o desligamento. Por quê? Porque Deus só aceita, só perdoa aquele a quem se arrepende, e eu não vejo arrependimento em você. Você falou para mim, me confirmando que você fez porque você era nova, ou seja, você acha que está na razão de ter matado várias crianças no teu ventre. Você não sente dor. Ela ficou brava com a pastora, disse que ia se desviar e ia para a igreja. E a pastora disse assim: ó, você faz o que você quiser, mas ore a Deus para que o Espírito Santo venha tocar o teu coração e você venha se arrepender pelo teu pecado. A pastora disse que passou mais ou menos um mês. Um dia era de madrugada, o telefone começou a tocar, ela achou que era alguma coisa com os filhos dela. Quando ela pegou, era a mulher em pranto, chorando: pastora, eu estou arrependida, eu estou aqui em pranto, eu estou implorando para Deus, perdão, perdão. Daí ela fez por telefone o desligamento, ela desligou. Ela orou junto com aquela mulher. E aquela mulher soluçava no telefone. Uma semana depois, obrigado, Senhor Deus. Uma semana depois, o filho foi fazer o exame, porque do nada parou de doer. E quando foi fazer o exame, saiu no raio-x que o tumor estava murcho, tinha regredido, tinha sarado. E os médicos não entenderam.
brasileiro, como é que pode um câncer regredir? Irmãos, maldição hereditária existe, é bíblico. Então a pessoa que aborta, ela vai trazer problemas terríveis. Só que a palavra de Deus diz que quando a pessoa confessa, Deus perdoa. Isaías 43, 25 diz assim, ó: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor a mim, e que não lembro mais dos seus pecados. Mas é preciso confessar. Quer ver um pecado, irmão, que muita gente vai paga um preço ainda? Porque a igreja evangélica, ela faz errado. Chega um casal ajuntado. O casal não é casado ainda, mas são juntados. Quem não é casado e deita é fornicação. Sim ou não? Sim. E essa pessoa depois eles casam e se batizam. Só que estes não confessaram o pecado da fornicação. Por quê? E por que é pior para eles? Porque eles não sentem arrependimento. Como é que você vai se arrepender de cometer um pecado que para ti foi bom e que para ti estava normal? Pecado sem arrependimento não tem perdão. Então existem portas abertas na vida de famílias até hoje, porque simplesmente casaram, mas não confessaram com arrependimento a fornicação que cometeram. Olha como o diabo, irmão, o diabo é um câncer, o demônio é um câncer. Ele se alastra na tua vida, se enrola em você, e se você não tiver uma vida de oração com Deus, você pensa que está salvo, você vai ter uma surpresa naquele dia, por causa de pecados que você não confessou, porque você achou que só porque você confessou, Jesus se batizou, casou, se viu, está tudo certo. Não, você está em fornicação, não se arrependeu. Porque como é que a gente olha? Quer aceitar Jesus? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não tem um arrependimento, não tem uma lágrima no olho pelos pecados que passou. Porque vivemos uma geração de igrejas que quer pessoas, mas não querem convertidos. Que Deus venha erguer homens e mulheres de Deus, irmãos, para os nossos públicos. A nossa geração está carente de referência, de homens e mulheres de Deus que pregam a verdade e que levem o povo ao arrependimento. O papel da igreja é levar o homem ao arrependimento, não ao entretenimento. Essa igreja vai estar cheia hoje. Fiz um monte de vídeos sobre aborto. Olha quantos se importaram para saber. E estão dentro das suas casas com uma vida amaldiçoada. Mas está tudo certo, domingo tem culto. Aí ficam ligando para a gente, incomodando a gente. Ai, pastor, eu estou crente na igreja há 30 anos e na minha vida não muda. Mas não vem aprender, está embaixo de uma maldição, mas não quer confessar, não sabe. Porque não quer saber da palavra, só quer saber da bênção, da bênção, da bênção. A bênção não leva ninguém para o céu, que leva o dono da bênção. Então, querido, eu quero fazer algo profético com você agora. Talvez você está debaixo de uma maldição e não sabe. Porque tua bisavó talvez abortou e você não sabe. Talvez a tua avó abortou e você não sabe. Talvez a tua mãe um dia teve um aborto quando era adolescente e nunca contou para a família e você não sabe. E a tua vida sempre é amarrada, sempre trancada, você não sabe. Então nós vamos fazer agora um desligamento. Eu vou orar com você, se coloque de pé. E nós vamos aqui juntos desligar. No mundo espiritual, a Bíblia diz que dois concordam na terra,
terá sido concordado no céu. Então eu vou orar e você vai orar junto comigo. Você vai colocar a mão na tua cabeça aí. Bota a mão na tua cabeça. Não fique de olhos fechados, fica de olho aberto, para o diabo não roubar a tua consciência. Você vai confessar. Não é confessar, você vai renunciar às heranças espirituais da tua família. Senhor Jesus, neste momento, nós entendemos, Senhor, como igreja, através da tua palavra, que talvez sobre a nossa vida possa ter essa maldição hereditária, a qual eu não faço parte, nunca pequei sobre esse assunto, mas se porventura, Senhor, na minha família tiver algum pecado de iniquidade, de transgressão, através do amor, e que tem passado de geração em geração para mim e para os meus filhos, hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu renuncio toda iniquidade, todo pecado, toda transgressão, através do amor, sobre a vida da minha bisavó, da minha avó e de minha mãe. Senhor, eu renuncio toda investida de Satanás, todo trabalho das trevas que vem sobre o meu sangue, sobre o jeito da minha família. Nesta noite, eu declaro sobre a minha vida que o sangue do Cordeiro está sobre mim. Estou lavado e remido pelo teu sangue, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós fizemos um desligamento agora, Senhor, uma remissão. Senhor, que tu venha com os teus anjos, Senhor, e que tu venha abrir as portas que o guia estava fechado por causa, Senhor, de maldição hereditária através de aborto. A partir de hoje, Senhor, que as portas venham se abrir. Satanás não tem mais legalidade sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Em nome de Jesus, Senhor, que tu venha com mão forte, que as bênçãos venham recair sobre a sua casa. Pai, aonde há enfermidade, que ela venha ser retirada no nome de Jesus, porque Satanás não tem legalidade para botar enfermidade de depressão, opressão, ansiedade, doença crônica. Nós te expulsamos agora, no nome de Jesus. Seja liberta na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos e nos teus netos. Nós ministramos a bênção em nome de Jesus. Estenda as mãos, com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, ninguém. Já aprenderam? Juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Não sai sem dar um cheiro no teu irmão.